A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta manhã de sábado. Recebam todos a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa que vos cumprimenta a evangelista Odete. Nós já estamos aqui preparados para orar nesta manhã. É a manhã de sábado. Sábado chegou, sábado está aí, né? Bonito para nós vivermos esse dia. Quem trabalha, quem descansa, quem vai ficar em casa, mas tem os compromissos de resolver aí, né? As tarefas domésticas. Quem está viajando, quem está na estrada, quem hoje vai comemorar, vai participar de uma grande comemoração, de uma formatura, de um casamento, de uma festa de aniversário. Quem está aí, quem sabe, preparando, porque você é que vai dar a festa na tua casa. Então, tudo que nós fizermos nos dias de hoje, que a mão do Senhor esteja estendida, abençoando. Que a mão do Senhor esteja ali, dando a total proteção, a total segurança. E que as pessoas não apenas comemorem por comemorar, mas sintam felicidade, sintam uma alegria de estar junto com suas famílias, de estar unidos, de ter uma casa. Tem muita gente que não tem uma casa, tem muita gente que passa o aniversário na rua, sem comemoração. Ele bem que lembra que é a data de aniversário, mas não tem uma casa, não tem com quem comemorar. Está longe da família, distanciou da família. Então nós temos motivos para agradecer a Deus por tudo que nós temos. E hoje é o dia propício. Estamos reunidos com a nossa família. Daqui a pouco, já levantando, café da manhã, começa as tarefas, cada um faz a sua parte. É a limpeza da casa, lavar a calçada, lavar o carro, dar banho no pet, né? No cachorro, no gatinho, né? São tarefas que é dividida com a família. Então, em família, tira tempo para orar, ler a Bíblia. Os mais idosos podem ler para os mais novos. Leiam um trechinho da Bíblia, leiam um capítulo da Bíblia. E eu vejo nos Salmos como a maior terapia para aqueles que sofrem de transtorno de ansiedade, aqueles que já foi diagnosticado que são depressivos, precisam de tratamento. E hoje, os que trabalham na área da saúde mental, os terapeutas, lançam mão de muita coisa para ajudar as pessoas, para controlar as emoções, controlar as situações em que as pessoas se encontram, as crises que elas enfrentam, os traumas, os medos, os pânicos, o desespero. Pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e de depressão, é muito triste o que a pessoa enfrenta, o que a pessoa passa. E não pensem vocês que é uma fase só, daqui a pouco passa. Não, é doença. Se não tratar, a pessoa morre. O transtorno de ansiedade também leva a óbito, a depressão também leva a óbito, e muitas das vezes leva da pior maneira possível que nós possamos imaginar. Quantos que se suicidam, tiram suas vidas por causa da depressão? Porque vive o transtorno de ansiedade. São doenças genéticas. Família sofreu, vem aí de geração em geração, são perdas, são prejuízos, que já sofreram, que sofrem, desespero. Quantos que já passaram por tantos traumas, né? Ficaram traumatizados. E eis aí os problemas que vão acumulando. E uma hora estoura, porque nós somos humanos. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos de tratamento. E o melhor tratamento é na presença de Deus. Os salmos são uma das maiores terapias que eu super recomendo. Você quer ser curado de verdade, porque a medicina diz que o transtorno de ansiedade e a depressão não tem cura, ela tem o controle. As pessoas tomam os medicamentos, que são uma lista enorme de medicamentos,
Por isso que a indústria farmacêutica hoje está muitíssimo milionária de tanto vender remédio. Porque eles criam o problema e depois eles trazem a solução. E a solução é vendida. E vendida por um preço muito alto. Então, os remédios ansiolíticos, antidepressivos, as drogas mais fortes, que é chamada de sedativos, não é para curar. Você vai passar a vida toda tomando esses remédios. Não se dá bem com um, vai lá no médico de volta, volta lá, porque só quem pode medicar são os psiquiatras, né? Os psicólogos atendem, os terapeutas ajudam, os psicanalistas também auxiliam, mas quem pode medicar somente esses ansiolíticos, antidepressivos, só quem medica são os psiquiatras, porque eles são médicos formados e se especializaram em psiquiatria. Agora, os demais não têm esta liberação ainda, né, este poder, a menos que são acompanhados aí por psiquiatra que, né, auxiliam no tratamento. Então os psiquiatras indicam, olha, pode prescrever esse remédio aqui para o teu paciente. Mas de si mesmo, os demais da área da saúde mental não ficam por aí medicando, não. Não é qualquer um que vai medicando, dando o nome do remédio. Mas existe uma lista enorme de antidepressivos, de ansiolíticos e dessas drogas fortes que são os sedativos, são inúmeros. Mas é só para controlar, não é para curar. Você vai ficar a vida toda tomando esses remédios. Quando o teu corpo acostumar que não fazer mais efeito, aí eles vêm com outro, e outro, e outro. E assim então são os milhares, né? Vivance. E tem uma lista enorme, né? Dos Itiapina, Cetralina, enfim, os faixa preta, e tem tantos outros. É uma lista muito grande. E é um pior do que o outro, porque eles deixam as pessoas dependentes, é como droga. Se tornam dependentes, não conseguem viver sem o remédio, não conseguem passar o dia sem tomar o remédio, porque tem que controlar. A ansiedade é coisa triste, viu? É triste, por isso que a Bíblia fala sobre a ansiedade, que nós devemos de lançar ao Senhor, apresentar ao Senhor, porque Ele cuidará de nós. Então essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade que você está vivendo, que já foi diagnosticado, é importante tratar. E nós vemos o tratamento na Bíblia Sagrada, porque para Jesus não tem doença que Ele não cure. A medicina pode não curar, só controla o transtorno de ansiedade e a depressão, mas a Bíblia garante, a palavra do Senhor nos garante que há cura para todos os tipos de doença. E transtorno de ansiedade e depressão é doença. Não é uma coisa que vem e daqui a pouco passa. Não. Ela vem e ela mata se não houver um tratamento. E eu vejo nos Salmos uma grande terapia, onde nós podemos ler, meditar, refletir e alcançar, como os do passado alcançaram a cura para as suas almas, alcançaram o alívio, alcançaram o conforto e o consolo para as suas perdas, para os seus prejuízos. 142 de Salmos, verso 6. Olha o que o salmista está dizendo. Atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao seu santo nome. Os justos me rodearão, quando tu me fizeres este bem. Quando o Senhor me curar, quando o Senhor me libertar, quando o Senhor quebrar este laço e eu ficar livre, os justos vão olhar e vão me reconhecer. Este é o Davi que venceu Golias. Este é o Davi que já venceu muitas batalhas e que o povo judeu já proclamou o seu nome. Mas que por causa do orgulho, por causa da inveja do rei Saul,
por causa da intolerância deste homem, que o próprio Deus estava rejeitando, porque Deus falou para Samuel: Samuel, eu já rejeitei a Saul e eu não sei por que você está poupando ele. Olha que coisa tremenda Deus falar isso para o profeta. Eu já rejeitei e você está poupando por quê? E ele perseguia Davi para lhe tirar a vida, mas Davi orando lá na caverna de Adulão. Davi, ele ora e pede: atende o meu clamor, Senhor. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Ele se sentia encarcerado. Tem muita gente encarcerada dentro da própria casa, no local onde trabalha, aonde estuda, na vila, no bairro, no município onde mora, encarcerado pelos problemas, pelas dívidas, pelas doenças, pelas dificuldades, tanto psicológica como em outras áreas da vida. Estão encarcerados, por isso que você não consegue estar amarrado, não consegue ir à frente, não consegue alcançar os objetivos, não consegue realizar seus sonhos. Peça ao Senhor como pediu Davi: quebra este laço, Senhor, porque do momento que o Senhor quebrar o laço, eu vou ficar livre. Ele já estava em depressão, porque perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, já não podia mais nem visitar o pai, porque aonde ele ia, sempre tinha alguém perseguindo ele. E não perseguia ele apenas para assustar, para amedrontar, perseguiam porque queriam tirar a vida dele. Era o mandado. Era o mandado de Saul: olha, se vocês encontrarem, mate. Não deixe vivo para contar história. Tire a vida dele. Mas o Senhor poupou e até que permitiu. E esse tempo foi um tempo muito longo. Não foi coisa de meses. Não foi coisa de um ano. Foi de muito tempo. Por muitos anos, Davi foi perseguido por Saul. E ele estava envelhecendo. E ele olhava para ele e dizia: mas aonde que está a promessa de Deus na minha vida? Eu fui ungido diante dos meus pais, dentro da casa de meus pais, na presença de meus irmãos. E para que me serviu a unção que eu recebi? Sou perseguido, estou envelhecendo, estou me acabando. Ele chega a dizer aqui, uns versículos antes: Senhor, eu perdi tudo, ninguém mais me reconhece, eu não tenho quem cuide de mim, eu não tenho quem zele da minha alma. Eu só tenho o Senhor como a minha porção. A minha esperança ainda é um dia, Senhor, ficar livre de Saul e poder viver a minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, perto do meu pai que já está com a idade avançada. Quem sabe estejamos falando com alguém que esteja passando por essa situação. Nós vamos orar nesta manhã, vamos clamar ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos nesta manhã de sábado, Senhor, nos colocando diante da sua presença em oração. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos males, ó Deus, que nos atinge. E por sermos atingidos muitas das vezes nas nossas fragilidades, temos reclamado, temos murmurado. Muitos têm até blasfemado, Senhor. Olha quantos injuriados, quantos que estão aí revoltados, indignados com tudo que está acontecendo na sua vida, porque não conseguem alcançar os seus objetivos, estão frustrados, seus sonhos não se realizam. Por mais que lute, por mais que se esforce, por mais que ore, por mais que sirvam ao Senhor, quanto mais lutam, Senhor, mais difícil está ficando. E muitas pessoas, Pai, já estão perdendo a fé, já estão deixando de crer, já não estão mais inspirando, Senhor, na promessa, já estão querendo fazer com as próprias mãos, buscando
o que desejo com as próprias mãos. Por isso nós vemos tantas pessoas hoje, Pai, se declarando que nós não crê mais em Deus, que se decepcionaram. Muitas pessoas, a maior parte, Senhor, tem fé, mas não tem paciência. E na falta de paciência perdem a bênção. E na falta da paciência perecem. E na falta da paciência até morrem, saem deste mundo, Senhor, antes do tempo. Olha Davi, ele foi ungido e acreditava que ele já era o rei, que ele era muito mais do que as pessoas, Pai, olhavam para ele e pudessem imaginar. Ele se sentia, não, eu sou o escolhido de Deus, eu fui ungido. Só que Saul não sabia, o povo não sabia. Mas quando ele começou a vencer as batalhas, o povo proclamava o seu nome, o povo amava. Mas Saul começou a persegui-lo para tirar-lhe a vida. E ele então teve que deixar o palácio. Ele teve que sair do meio do exército. Ele começou a ser fugitivo, viver como errantes por terras estranhas, para se livrar, meu Pai, dos seus inimigos, que eram muitos. E o que aconteceu? Ele estava envelhecendo. Ele tinha mudado muito durante os anos. Ninguém mais conhecia Davi. Ninguém mais se lembrava de Davi. E ainda que olhassem, não o reconheciam, porque estava envelhecendo, porque era fugitivo. A barba estava grande, o cabelo estava grande, as suas roupas eram velhas e rasgadas. E as pessoas já não conheciam mais quando ele passava por elas. Por isso ele está dizendo na sua oração: ninguém mais me conhece, Senhor. Fui esquecido do povo. Ele foi o único que venceu o gigante. Não tinha homem em Israel para vencer o gigante. Mas ele venceu o gigante e agora ele não conseguia, Senhor, se livrar do seu inimigo, que era Saul, que era muito menos do que o gigante. Mas era o tempo, Senhor, o tempo de prova, era o tempo da lapidação e ele não podia entender. Muitas das vezes nós também passamos por esse processo. É o processo para nós entendermos, para nós conhecermos melhor ao Senhor. É o processo para nós crescermos espiritualmente. É o processo para nós amadurecer. É o processo da lapidação e que muitas das vezes nós não aceitamos. Porque a unção, o chamado às vezes vem primeiro. Somos chamados, somos ungidos. E é depois, Senhor, que vem a ferramenta para lapidar. É depois que vem a aprovação, o processo do amadurecimento. O processo, Senhor, para ver se nós aguentamos. O processo para ver se realmente nós estamos preparados. O processo para ver se realmente, Pai, nós estamos dispostos a enfrentar tudo por amor do Seu nome. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a maneira que os discípulos morreram, foram a pior morte para o ser humano, para um homem existente na terra. Muitos foram mortos, Pai, cortado pelo meio, cerrado pelo meio. Nenhum morreu, ó Deus, a não ser João, que morreu de morte natural, mas mesmo assim ele tinha sido jogado num tacho de azeite quente. Seu corpo ficou dilacerado. E tudo isso porque tinham crimes, tinham pecado? Não. Porque eram pregadores do Evangelho, porque eram homens que temiam a Deus, porque eram homens que serviam ao Senhor, porque eram homens que tinham conhecimento dos céus, eram homens que seus nomes estavam escritos no livro da vida. E quando nós nos deparamos, Senhor, com a história da morte dos discípulos da igreja primitiva, nós ficamos horrorizados, nós ficamos apavorados.
Os cristãos de hoje, Senhor, não enfrentariam o que os discípulos enfrentaram naquela ocasião. Não morreriam por amor do seu nome. Jamais iam se sujeitar a morrer crucificado de cabeça para baixo. Como a morte de muitos, ó Deus. A morte de Tiago, que levou 2 dias para ele morrer. 2 dias ali, meu Pai, sofrendo com sede, sendo queimado pelo sol. O que nós vemos hoje, os pregadores do Evangelho? Só na facilidade, só acumulando bens financeiros, de jatinho para cima e para baixo, hospedando-se nos melhores hotéis, vivendo uma vida de luxo, vivendo uma vida de conforto, enquanto os pobres estão perecendo, enquanto os idosos, os velhos estão morrendo, enquanto as crianças estão sendo abusadas dentro das próprias igrejas, enquanto muitos estão aí, Senhor, sofrendo, morrendo, perecendo, os pregadores do Evangelho de hoje estão aí nos seus confortos, nos seus apartamentos, nos seus sobrados, nas suas mansões luxuosas, dentro dos melhores hotéis, dentro dos shoppings, comprando as suas roupas de marca, seus bons relógios, seus bons calçados, enquanto, ó Deus, os apóstolos, os pregadores do Evangelho do passado, morreram com morte trágica, viviam, Senhor, viviam por amor, pregavam o Evangelho por amor, nunca cobraram pela pregação, nunca cobraram por uma visita, nunca cobraram por fazer missões. Olha, Tomé morreu lá na Índia, Senhor, morreu, ó Deus, esfaqueado. Ele foi encontrado por um bando de homens indianos que tirou-lhe a vida a facadas. Morte trágica. Olha os demais apóstolos, os demais pregadores do Evangelho. Nós vemos que só foi morte triste. Estevão morreu a pedrada. Teve discípulos, teve apóstolos que morreram esquartejados. Outros morreram em praça pública sendo degolado. E hoje nós vemos, meu Pai, o luxo. Nós vemos aí, ó Deus, a ostentação dos pregadores. Não vão em qualquer igreja, não pregam para qualquer pessoa. Não pregam para pequenas quantidades de pessoas. Não vão, ó Senhor, nos presídios, nas cadeias. Não vão fazer visita nos asilos. Nunca visitaram o orfanato para dar um abraço naquelas crianças. Não procuram os moradores de rua para ajudá-los. Pai, tenha misericórdia. Estenda sua mão no dia de hoje, Pai. E venha, Senhor. Venha ao encontro, meu Pai, de cada um dos seus filhos. Isto é para nós refletirmos, isso é para nós, ó Deus, termos consciência de que evangelho não é ostentação, que evangelho, Senhor, não é para enriquecer aqui na face da terra. Muitos já estão tendo, Pai, o seu galardão aqui nesta terra. O galardão de muitos líderes, de muitas lideranças já é aqui nesta terra. Não tem nada para receber no céu. Porque tudo que fazem é para granjear bens, riquezas. Enquanto muitos estão passando fome e não têm o que comer, eles estão lá nos altares lutando para tirar o único centavo que as viúvas têm, o único centavo que as famílias têm, o único centavo que era para comprar o leite e um pão para as crianças. Eles querem de oferta, eles querem, Senhor. E não querem pouco.
Meu Deus, que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus, o cristianismo, possa alcançar aqueles que fazem parte dos cristãos dos nossos dias. Olha quantas pessoas, Pai, que ainda não parou para meditar, que não conhece a Bíblia, que nem leram a Bíblia ainda. Mas essas mortes cruéis, a própria Bíblia nos mostra, maneira terrível que muitos foram mortos. Até os profetas do passado, a maneira que foram mortos. E agora Davi, diante de uma situação difícil, sendo perseguido, ele está dizendo: olha, Senhor, os meus inimigos, meus adversários, eles são muito mais fortes do que eu, e eu me sinto já fraco. Eu não tenho mais força, Senhor. Quebra o laço para que eu fique livre. Quebra este laço para que eu volte a render graças ao Senhor, que eu volte a glorificar o seu nome, que eu volte a te servir, porque eu fugindo de um lado para o outro, eu não tenho tempo, Senhor. Todo o meu tempo é dedicado para livrar-me dos meus inimigos. Quebra o laço, porque eu me sinto encarcerado. A minha alma está no cárcere e precisa ser livre. Quantas pessoas que estão no cárcere das drogas, da mentira, do engano, da hipocrisia? Quantos estão no cárcere do roubo, Senhor? Quantos estão aí no cárcere, ó Deus? Ó, Pai querido, do mundanismo, não se preocupando com suas almas. A alma está encarcerada. Pessoas que pregam o evangelho, mas são pessoas vazias, vivem de vazios. Eles precisam preencher este vazio. E o vazio só é preenchido com dinheiro. É com noitadas. É com coisas caras. É estando no shopping, ó Deus, extravasando, comprando. É estando, Senhor, nos hotéis luxuosos, tomando banho de piscina, tomando aqueles cafés da manhã requintados, porque são vazios na alma, porque não tiram tempo nem para orar, não buscam ao Senhor, vivem em técnica de mentira, de engano, aprenderam, Senhor, a dar golpes. São os maiores golpistas com a Bíblia na mão, mas que o Senhor possa ter misericórdia dos seus. Tenha misericórdia dos que oram, dos que buscam. Davi estava pedindo: Senhor, a minha alma está encarcerada e eu preciso que o Senhor quebre, Senhor, estas correntes que me aprisionam. Solte a minha alma que está presa. Solte a minha alma que está encarcerada. Quantos pais vivendo no cárcere? E literalmente falando, um cárcere dentro da própria casa. Um cárcere na crença. Um cárcere nas religiões. Um cárcere no engano. Que a mão do Senhor possa alcançar, meu Pai, as vidas no dia de hoje. Que a bênção do Senhor possa chegar, Pai, à casa dos nossos ouvintes, dos inscritos do canal, aqueles que os nomes estão aí nos pedidos de oração. Eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade que eles têm passado, eu não sei qual é o cárcere que eles estão vivendo, mas o Senhor é poderoso para quebrar, Senhor. O Senhor é poderoso para tirar a alma daquele que está encarcerado, para que ele possa glorificar o seu nome. Estamos todas as manhãs aqui, Senhor, no canal Mulheres Intercessoras, intercedendo pelos lares, intercedendo pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pelas autoridades brasileiras, por aqueles, Pai, que literalmente estão nos cárceres, dentro das cadeias, dos presídios masculinos, femininos, dos cadeiões, dos pavilhões, Pai, das penitenciárias de segurança máxima, daqueles que estão nas delegacias. Estamos aqui todos os dias orando pelos moradores de rua, pelas famílias destruídas, desconstruídas, Pai, pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, pelas viúvas, por mães, por pais que oram pelos seus filhos,
que estão encarcerados e eles precisam de ajuda. Que o Senhor possa vir com suas mãos, Pai, nesta manhã, alcançar a cada vida, libertar, quebrar os cárceres, libertar essas almas que estão oprimidas, estas pessoas que estão, Senhor, tomadas pelo transtorno da ansiedade. Foram as perdas, os prejuízos que levaram elas, Pai, a este mal tão grande, a esta enfermidade na alma. Foram as tragédias vividas. Foram, ó Deus, o desprezo, a rejeição, o abuso sexual lá quando eram crianças, na infância, e que trazem este fardo pesado, que se tornou um jugo, que se tornou um fardo, que se tornou um cárcere na vida destas pessoas, Pai. Liberta aqueles que sofrem de transtorno de ansiedade, liberta os depressivos, liberta, Pai, aqueles que estão aí, meu Pai, sedados, aqueles que estão aí, Senhor, dependentes dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos sedativos, pessoas que estão, meu Pai, entubadas, pessoas que estão em coma, que a mão do Senhor possa alcançar os milhares nas filas, Pai, aguardando por um doador, aguardando pelo transplante do fígado, do rim. Olha quantos, meu Deus, que estão na fila de espera já há anos. Quantos que já se foram e nunca apareceu um doador. São milhares e milhares de pessoas aguardando, meu Pai, por um transplante. Perdeu a saúde, perdeu o seu rim, está perdendo, meu Pai, a vida. Que a mão do Senhor possa vir ao encontro. Quebra, Senhor. Quebra os cárceres que aprisionam essas almas no sofrimento, na dor, no desespero, na aflição, na angústia, nas decepções. Que o Senhor possa resgatar aqueles que estão em perigo. Que o Senhor possa estender as mãos e socorrer, meu Pai, aqueles que são ameaçados. Quantos ameaçados de morte? Quantos ameaçados, Pai, que abandonam suas casas, saem do meio da família, vão viver em outras cidades, mas mesmo assim não conseguem se livrar do cárcere, não conseguem se livrar do mal, não conseguem se livrar das drogas, não conseguem se livrar, meu Pai, deste mal que faz com que ele viva endividado. Olha quantas pessoas que por ansiedade compram exageradamente, gastam exageradamente e hoje estão aí, Senhor, vivendo num cárcere de cobrança, de vergonha, de humilhação. Que o Senhor possa quebrar, ó Deus, este cárcere, dar total libertação para estas vidas, colocando pessoas boas no seu caminho para orientá-las, para dar a orientação, porque o que o povo precisa é aprender, é ser orientado, é ter conhecimento da verdade. Falta-lhe conhecimento, por isso o povo está sofrendo. Deus tenha misericórdia. Alcance neste dia, Pai, neste sábado, nesta manhã, aqueles que vão ouvir esta oração, aqueles que vão orar conosco, aqueles que vão curtir para ajudar este trabalho, que é de levar a bênção do Senhor aos lares e aos corações, os que vão compartilhar esta oração, os que vão ouvir, meu Deus. Aqueles que estão aos poucos aí se inscrevendo neste canal, fazendo parte, orando todos os dias conosco, clamando ao Senhor e clamando pelas suas infinitas misericórdias. Alcance, Pai, cada vida, cada lar, cada família. Alcance os nossos jovens, alcance, meu Pai, porque eles estão sendo destruídos, meu Deus. O matador de sonhos, Pai, tem entrado em muitos lares, meu Deus, destruindo e desconstruindo as famílias.
Que a mão do Senhor possa alcançar as famílias brasileiras, o nosso povo, o povo brasileiro, o nosso lar, a nossa casa, a nossa própria família, que é o nosso bem maior, é o que temos de mais precioso neste mundo, é os filhos, é a família, Senhor. Guarda a nossa família, livra das desconstrução, livra das leis, dos decretos, das mudanças do nosso país. Livra, Senhor, das autoridades malignas. Nos livra das catástrofes. Nos livra, Pai, dos ataques espirituais, legiões de demônios, potestades que estão aí, Senhor, resistindo. São demônios denominadores, são, ó Deus, principados que atuam, Pai, na nação brasileira e querem desconstruir, querem destruir vida, desconstruir as famílias, acabar com a fé, tirando a esperança de muitos, levando muito à frustração. Olha quantas pessoas que já não crêem mais em nada, não querem mais saber de nada, Senhor, e não conseguem nem separar o evangelho da religião. Ser religioso é uma coisa, e ser liberto pelo evangelho é outra coisa totalmente diferente. Não é apenas ser um cristão, é ser liberto, é ser transformado pelo evangelho. Que nós possamos entender todas essas coisas e que cada vez, ó Deus, mais possamos nos aproximar do Senhor e não desistir, e não nos abater devido às lutas, às provas, às dificuldades, mas estarmos constantes aos pés do Senhor, jamais se afastando, jamais se distanciando, mas cada dia mais se aproximando. Dá-nos força e graça. Abençoa, Senhor, o sábado, o nosso sábado. Abençoa a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. É o nosso pedido, é a nossa oração nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Nós oramos e agradecemos, certos da resposta, certos de que o Senhor vai quebrar as cadeias, vai romper estas correntes, vai tirar a alma dos que estão encarcerados, Senhor. Vai tirar do cárcere, dando a total libertação, realizando o milagre, a cura, dando o livramento, dando-lhes proteção onde quer que eles estejam, em seus lares, em seus trabalhos, nas estradas, nas ruas, no trânsito. Dê um livramento, Pai. Olha para as famílias enlutadas, que precisam de conforto e consolo, Pai, neste dia. Que o Senhor possa alcançar a todos. É o nosso pedido, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos o socorro divino para cada necessitado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Não saia sem curtir. Curta, porque curtindo você vai estar ajudando este canal a levar as bênçãos de Deus aos necessitados. Seja também um canal de bênção. Compartilhe esta oração com pessoas que precisam ser alcançadas pelas mãos divinas do Senhor através das orações. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam. É gratuito. Venha se juntar a nós. Vocês que precisam de bênção, se junte a nós, para que junto todas as manhãs nós possamos estar aqui orando uns pelos outros, clamando a Deus, pedindo socorro, livramento, a proteção, pedindo ao Senhor para livrar aqueles que estão no cárcere. Deus atentará para a nossa oração. Deus dará livramento, proteção e segurança a todos que clamam, a todos que pedem, a todos que buscam. Creiam somente. Aí no espaço dos comentários, deixa o seu pedido de oração. Escreva teu nome e o nome da tua família. Pode interagir conosco, escrevendo aí também de que cidade que é que você nos acompanhe, de que cidade, de que estado, de que município do Brasil ou de outros países, de outras províncias, que você está aí nos acompanhando, está nos ouvindo diariamente.
e nós ficaremos felizes com a sua participação. Se inscreva, é muito importante. Vamos juntar o maior número de pessoas que pudermos, para que juntos nós possamos orar, clamar, sermos ouvidos e atendidos por Deus. E que não falte nada na tua vida, não falte nada na tua casa. Que não falte a bênção, que não falte a paz, que não falte a alegria, que não falte a esperança. Porque é isso que nós pedimos ao Senhor. Não estamos aqui para pedir ao Senhor bênçãos materiais para ostentar. Não, estamos aqui pedindo, Senhor, tudo que nós precisamos é de saúde, é de proteção, é de livramento, porque isso o dinheiro não compra. Felicidade o dinheiro não compra. Alegria o dinheiro não compra. A nossa vida o próprio dinheiro não compra. E quantos que dariam tudo que tem para ter saúde, para poder levantar da cama e andar, para poder tomar um copo de água com a sua própria mão, para tomar um banho que faz tempo que não tomam, só é lavado com um paninho porque estão em cima de uma cama já há meses ou há anos. Dariam tudo para ter saúde, para poder andar, para poder voltar a viver e ser feliz. Quantos que desejam isso? Então tem muitas pessoas que estão orando e pedindo somente a saúde, a bênção para a família, o livramento, a proteção. Não estão aqui pedindo para se tornarem ricos. Estão pedindo a riqueza do céu em forma de saúde, de livramento e de proteção. E com toda certeza o mais interessado é o nosso Deus, e Ele nos dará. A palavra do Senhor diz, porventura Deus não ouvirá os seus escolhidos, que o clamam de dia e de noite? O Senhor já tem atentado para cada um que já orou com fé, confiantemente, pedindo e crendo que o milagre já está a caminho. Muitos já estão aí recebendo o milagre em suas vidas, em suas casas. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um sábado abençoadíssimo para todos. Que a família seja abençoada, guardada e protegida debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Deixamos as nossas despedidas finais. Um forte abraço da parte da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia, um abençoado sábado. E a proteção do nosso Deus em qualquer lugar que você esteja.